Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 23 de novembro, 40 anos aí do título do Flamengo lá na Libertadores, 2 anos em Lima, tô brincando. Um dia histórico, enfim. Estamos com algumas baixas aí no serviço, mas hoje é a última reunião do ano, né? Online. E eu estava revendo aqui as coisas, as aulas que a gente teve, né? E também os artigos que foram apresentados, e eu não tenho dúvida aí que foi um ano bem sucedido, né? Na verdade, já é o segundo ano que a gente está nessa, né? A gente, eu, Fernando, os residentes e os professores, quando entram, o Fabrício, e eu acho que foi muito proveitoso, assim. Eu acho que, às vezes, a gente não tem a percepção exata, né? Do que a gente aprendeu, eu aprendi, né? Eu não tenho dúvida que eu mais aprendi do que ensinei, né? O Fernando, eu acredito que seja o mesmo. E a gente lá na UERJ tem a prática muito grande, né? A gente tem um serviço enorme, a gente tem os R3 aí que vão, em breve, aí, seguir a carreira urológica já de formados. Então, o desenvolvimento ele é no todo, né? Desde operar bem, o desenvolvimento humano, o relacionamento com os pacientes, e também o desenvolvimento acadêmico aqui, que a gente conseguiu fazer ótimas aulas aqui, com nomes de peso aqui, se vocês forem olhar. Temos a página do YouTube, né, todos sabem, então são aulas que ficam gravadas, aulas com professores titulares, grandes nomes aí da urologia, da oncologia, da medicina nuclear, radio-oncologista. Então, acho que valeu muito, né? É claro que chega no final a gente se cansa um pouco, o ano pesa, né? É uma reunião que a gente... é a nossa reunião, a gente é bombardeado por inúmeras reuniões ao longo do ano, né? Mas eu tenho certeza que essa é uma reunião que vocês adotaram como uma reunião nossa, assim, que a gente tem o nosso compromisso de estar presente e aprender um pouco nessa semana aí que a gente está presente, e é uma oportunidade também da gente falar mais. Eu, Fernando, os residentes e todos que participam, né? Então, depois a gente vai fazer uma pausa e volta só em março do ano que vem, pós-carnaval. Descansar bem, né, Fernando? Com certeza, cara. Com energia certeza. renovada. Depois o Fernando faz o convite aí compulsório aí da semana que vem, que é um jantar, né? Deixar para ele fazer o convite, que é a presença compulsória, que a última reunião, essa vai ser presencial, com convidado de fora. Bom, então, nessa última reunião, eu selecionei um artigo, que era um artigo sobre câncer de bexiga não músculo invasivo, novos marcadores, biomarcadores, né, de diagnóstico, né, do câncer de bexiga não músculo invasivo. E é uma revisão sistemática, meta-análise, estudo grande. Confesso que não, eu vou aprender aqui, são coisas que eu não uso na minha prática, eu acho até que nem tem aqui no Brasil, não sei se o Fernando alguma vez já utilizou, mas é importante a gente saber o que está vindo pela frente aí nos próximos meses, anos aí para a gente aqui no Brasil, né? Então o Litig vai apresentar, o Litig, mais uma vez, elogiar o Litig aí pela participação dele de destaque aí na nossa reunião. O Litig é uma pessoa que eu admiro muito mesmo, e os comentários sempre muito pertinentes, e ainda que não fosse um momento de falar, entre aspas, abobrinha na nossa reunião aqui, eu acho que ninguém fala abobrinha no final das contas, porque a gente está aqui para aprender, entendeu? A gente erra, aprende, e o Litig sempre se mostrou muito, muito presente nas reuniões, sempre muito ativo nas reuniões, no ambulatório, no relacionamento com nós, né, os staffs, os próprios residentes e os pacientes, né? Então, Litig, te admiro, Litig, legal você ter assumido essa função aí, que era o João Guilherme. A gente, às vezes, tem tarefas que não tem jeito, tem que assumir, e às vezes a gente não pode comparecer também, faz parte da vida, mas legal, Litig, bem-vindo de novo, obrigado, e vamos ver o que você tem para nos falar sobre esse artigo. Valeu, obrigado, professor. Queria agradecer de verdade mesmo, ficou até sensibilizado aí com tudo aí que o senhor falou, e é só realmente agradecer mesmo. Dizer que essa aulinha aí, às vezes a gente fica meio com preguiça e tal, mas
bem ou mal, querendo ou não, ela nos ajuda e muito. E esse é o nosso espaço aqui. Vou compartilhar aqui. Caraca, tem 1000 coisas aqui. Deve ser isso aqui. Todo mundo vendo aí, né? Sempre essa pergunta. Bom, esse é um trabalho que trata de um assunto que eu particularmente até confesso que eu nem sabia que existia. São os biomarcadores para diagnóstico. Enfim, eles têm muitas aplicabilidades, mas especialmente nessa reunião aqui a gente vai tratar especialmente da detecção e da recorrência no câncer de bexiga não músculo invasivo, né? Trata de um estudo assim relevante, né? É uma revisão sistemática e também meta-análise, né? Que foi publicada agora super recente, foi em novembro agora, 6 de novembro, e publicaram no European, portanto, tem uma repercussão, a sua importância. Deixa eu fechar o negócio aqui. Bom, como introdução, queria dizer que a cistoscopia, como todos nós sabemos, é o padrão ouro para a detecção e o follow-up de tumores de bexiga. Porém, é um exame desconfortável, né? Nós sabemos muito bem, né? Que fazemos ali na salinha, né? E uma das razões de alto custo, das razões para ter um alto custo associado ao câncer de bexiga, né? Quer dizer, isso é um alto custo, né? Eu já coloco até faço até uma colocação assim, que essa conta, ela muitas vezes não vale no SUS, né? Porque lá o que a gente gasta, né, para fazer a cistoscopia? A gente, na verdade, nada é de graça, né? Mas tem uma coisa que é de graça, que é o R1. Ele faz essa cistoscopia aí. Mas esse é só um comentário que eu já estou fazendo logo na introdução, que eu vou construindo talvez a minha humilde ideia sobre o assunto, né? Prosseguindo, a citologia urinária é o único biomarcador urinário que é amplamente utilizado, né? Que é o que eu acho que a maioria conhecemos, né? No entanto, apesar da alta sensibilidade para tumores de alto grau e carcinoma in situ, a sua sensibilidade permanece baixa, né? Sabemos, então, que a citologia ela tem uma sensibilidade muito pobre, né? Para a maioria dos casos, por isso que tem pouca aplicabilidade, pouco a gente pede, mas sabemos também que ela é altamente específica, né? Em dano positivo, a gente acredita nela e segue na investigação. A cistoscopia, né, é o padrão ouro para a detecção e follow-up de tumores de bexiga. Isso aqui repetiu esse slide aqui. Bom, portanto, o objetivo do estudo é avaliar a capacidade diagnóstica de biomarcadores selecionados, né, novos biomarcadores, através... Slides? Tá vendo, Fernando? Para mim tá... Não tá, Guilherme. Oi. Eu acho que você vai ter que reiniciar a tua apresentação do ponto de vista dos slides, porque os slides não estão passando. Será que eu tenho que sair? Não, agora foi. Agora você passou. Pode ser assim fica bom também. Não quer botar em tela inteira, não? Você tinha botado em tela inteira, não? Tava. Deixa eu ver aqui. Assim Tá fica vendo? Aperta Alt e Enter. Faz Alt. isso. Não deu certo, não. Não. Vai, tá bom. Pô, só me fez fazer merda, João. Aí. Vamos ver se dá agora. Quando eu faço assim, está vendo? Não, vai passando então, vai passando daquele outro jeito mesmo. Assim você está vendo. Passa agora para ver. Tá aparecendo a introdução, passa. Tá passou. vendo? Sim, Passou. sim. Faz assim então, vai. Vai assim. Tá. Então, o objetivo do trabalho é avaliar a capacidade diagnóstica desses novos biomarcadores, que eu já vou introduzir já quais os que estão aí sendo estudados nesse trabalho, né? São novos biomarcadores, que existem outros já em uso, que ele já coloca como de baixa sensibilidade, né? Os que são aprovados pelo FDA. Então, ele vai analisar esses novos, né? Através de teste de acurácia e meta-análise. Segue os objetivos.
avaliar a capacidade diagnóstica desses novos biomarcadores para diagnóstico e vigilância do câncer de bexiga no músculo invasivo. Eu já paro aqui fazer uma introdução, que são coisas bem diferentes, né? Uma coisa é você fazer o diagnóstico de câncer, né? O que a gente faz já atualmente, né? Uma citoscopia, e a outra coisa é vigilância, que aí, nesse caso aqui, inclusive, leva o título do artigo, visto que o diagnóstico, mais seguidamente, a gente vai ficar claro que ele não se presta muito bem. Ele seria, talvez, interessante para a vigilância. Seguindo, realizada pesquisa de estudos envolvendo o valor diagnóstico nos seguintes biomarcadores. Esses 5 aí é os que a gente vai estudar: Expert, ADX, Bladder EpiCheck, Uromonitor e CX Bladder. Então, os desfechos primário e secundário. Valor diagnóstico para recorrência de câncer de bexiga, não músculo invasivo. Então, ele compara, né, o que a gente sempre faz, que é ficar o padrão ouro aqui, é a cistoscopia, e compara como se ele tem algum valor na detecção da recorrência. E compara também com a citologia, que é outra coisa, né? Outro braço, aí, vamos dizer. E como desfecho primário, ele como investigação do valor diagnóstico para a recorrência de tumores, no caso aqui de alto grau, né? Porque no desfecho primário é o que ele tem maior papel, que é no músculo invasivo, né? E detecção inicial do câncer de bexiga, ou seja, fazer um diagnóstico. Desenho do estudo: foram feitas pesquisas no PubMed, Web of Science, Scopus, pesquisados para identificar relatórios publicados até abril de 2021. As palavras-chave foram essas aí. Critérios de exclusão: todos os estudos que não avaliaram a acurácia diagnóstica, ou seja, que não tiveram valores como falso positivo, falso negativo, isso foram excluídos, né? Em comparação com os métodos de referência, que no caso é a cistoscopia e a histopatologia. No resultado final chegamos a 21 estudos envolvendo mais de 7.000 pacientes. Esse aqui é o desenho do estudo. No início eram mais de 2.000 estudos, que eles foram excluídos estudos duplicados, aí foram excluídos não relevantes, artigos de revisão, editoriais, case report, enfim, aí chegamos ao número de 21 estudos e 7.000 pacientes. Eu coloquei isso aqui, parece uma coisa assustadora, mas é o seguinte: porque como foram muitos trabalhos, né, e isso já é uma característica dessa meta-análise em específica, heterogeneidade do trabalho. E aqui é uma tabela mostrando o risco de viés do estudo, em que verde é baixo risco de viés, vermelho é alto risco de viés, e amarelo não muito claro, né, a respeito disso. E aqui, por exemplo, se dá muito com relação o trabalho não dizer se os urologistas estavam cegados, os patologistas se eram duplo cego, né? Então, isso é uma coisa que realmente pode comprometer o resultado de maneira assim a mudar completamente o resultado do trabalho, né? O ser humano, ele sabendo de um resultado, isso muda o resultado. Ele ser duplo cego é uma coisa muito importante. Você vê que não é pouco ali, nos trabalhos envolvidos. E outra coisa também que me chamou a atenção, que para fazer as análises que seguem, ele coloca aqui a taxa de recorrência combinada, ou seja, é um pool de uma média geral da recorrência, ou seja, a taxa da recorrência combinada foi calculada em 18%. Porém, a variação entre esses 21 estudos varia entre 6% e 70%, ou seja, o universo, a população que está sendo estudada é muito diferente, né? Então, assim, ele chegou a vamos dizer assim, grosso modo, dizendo uma média de 18%. Mas esse 18% é o que é usado em vários cálculos, inclusive esse próximo slide aqui, que ele coloca logo no início do artigo, que é
um slide aqui que a gente tem que... Eu acho que vale a pena a gente perder um tempo aqui. Até coloca aqui, ó, calculado com um pool de taxa de recorrência de 18%. Aqui são os biomarcadores, ADX, Expert, CX, Uromonitor, EpiCheck, né? E ele analisa, porque assim, o que o trabalho, o legal do trabalho que ele quer passar é o seguinte, é o número de cistoscopias que nós poderíamos não necessitar fazer com o uso desses biomarcadores, né? Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Cistoscopias evitadas. São falsos negativos com verdadeiros negativos. Em outras palavras, é quando o teste dá negativo. Quando o teste dá negativo, você não faz a cistoscopia. Então, você evitou aqui em 1.000 pacientes, vamos pegar esse exemplo aqui, uromonitor, em 1.000 pacientes que chegaram lá na endouro lá, de 1.000 pacientes, 706 você não faria cistoscopia. Mas calma aí, mas ele está incluindo aqui também os falsos negativos, né? Ou seja, pacientes que têm tumor, que são esses aqui, ó. Vocês estão vendo o meu curso aí? Sim, tá vendo. Tá. Então, seguindo, esses aqui são os falsos negativos. Vamos pegar lá naquele nosso exemplo. Então, chegaram 700 pessoas lá na endouro. 700 você falou, não precisa fazer, deu negativo. Só que você está deixando passar aqui nesse uromonitor 10 pacientes que você está voltando para casa com tumor. E dos falsos positivos, né? Ou seja, deu positivo no exame. Só que, na verdade, o cara fez a cistoscopia, 124, chegou lá, não era. Ok. Né? Você mandou 706 para casa, e se você fez 100, você ia fazer 1.000, então você vai fazer agora só 124. Né? E os que ele acertou, que é o true positive, né? Que é o verdadeiro positivo, ele acertou mesmo 170. Então, assim, o tchan da parada, o legal dos biomarcadores é você evitar as cistoscopias. Esse aqui é o que o artigo está tentando trazer para nós aqui. Fora essa parte aqui que eu vou entrar agora de estatística e tudo, a ideia é mais ou menos essa. Né? Então, por exemplo, mas em outro lado, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, deu 579 negativo, para a gente pensar mais sobre o assunto. Você mandou para casa 580 pessoas, 70 de 1.000, né? Tudo isso é sempre em cima de 1.000. 78, você mandou um tumor para casa, de 1.000, tá? 319 você fez cistoscopias necessárias e 102 você acertou de vez. Então, assim, a gente pode trazer a nós já aqui uma reflexão, porque ele coloca que o benefício também tem o benefício do custo e do desconforto, mas é uma coisa assim, a se pensar e botar na balança, né? Se vale a pena isso. Mas isso é uma parte mais para discussão, né? Que eu já estou introduzindo aqui. Que essa é uma partezinha interessante. Então, ele coloca que os novos biomarcadores eles podem ser eficientes para evitar até 740 cistoscopias a cada 1.000 pacientes. E 790 cistoscopias em tumores de alto grau. Então, quer dizer, se tumores de alto grau até melhora. Mas, assim, essa é uma frase que solta, se você não pensar, lembre-se que dessas 740 cistoscopias evitadas, existe aqui nesse meio pessoas que estão voltando para casa com tumor. Assim, a gente não se esquecer disso, né? Isso aqui não é 740 verdadeiro negativo, né? Tem um falso negativo aí nesse meio. Seguindo aqui, e coloca também, acrescentando que para a detecção de recorrência, aí ele estende a coisa, né, para 5 anos, em grupos de baixo, intermediário e alto risco, e aí foi para 510, e tudo em 1.000, tá? 510 em 1.000, 491 mil, quer dizer, vai diminuindo ao longo dos anos a capacidade de detecção. Ele até coloca assim que parece até uma propaganda, sabe? Dos dados observados, né, no pool de exames
eles têm uma sensibilidade, não é de 93%, é de até 93%. Existem trabalhos desses 21 artigos, né, que não têm essa sensibilidade de 93%. Especificidade de até 84%. Valor, por exemplo, valor preditivo negativo, né, de até 99%. Não é que todos têm 99%. Né? Foi observado um valor diagnóstico significativamente maior que o da citologia para a detecção da recorrência. A da citologia ele ganha, com folga. Né? Poucos dados, só não na especificidade. Né? A citologia o bom da citologia é a especificidade. Poucos dados relacionados ao diagnóstico primário. Essa é uma coisa que não foi possível estudar. Aí vem essa tabela aqui, assustadora, que ele analisa cada um desses aqui é um trabalho. Ó. Por exemplo, dos expert, do biomarcador expert, tem esse trabalho, tem esse trabalho, tem esse trabalho, tem esse trabalho. Então, tem 21 trabalhos aqui. E analisa, por exemplo, aqui a especificidade, aqui analisa a sensibilidade. Né? Por exemplo, aqui no AppCheck, ele se destacou na especificidade. Né? E quanto mais para direita ali, melhor. Né? O Uromonitor também teve um bom desempenho. Agora, teve trabalhos assim que variaram muito, né? Tipo esse aqui, né? O ADX. E aqui na sensibilidade também, o Uromonitor se destacou, o CX, Blara, também teve uma destacada sensibilidade, né? Talvez seja interessante isso para um exame, né, que você não quer passar ninguém, né? Seria tipo uma espécie de uma triagem, né? Um screening, né? E aí tem outras coisas. Valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Aqui é interessante, porque qual é a ideia do valor positivo negativo? Valor preditivo negativo. Basicamente é o seguinte, se ele disse que é negativo, um teste que tem alto valor preditivo negativo, significa que se ele disse que é negativo, provavelmente é negativo. E todos aqui até que têm um valor preditivo negativo ok, né? Todos os biomarcadores do Expert, o AppCheck, o ADX, o Uromonitor, né? Então, talvez seja uma aplicabilidade interessante, né? Realmente. Aqui, comparando com a citologia, os resultados do Uromonitor revelam que todas as métricas, né, sensibilidade, especificidade, foram significativamente maiores para a detecção de recorrência. Você vê que esse é o assunto principal, não é detecção, tumores de alto grau. Aqui o foco é na detecção da recorrência. Em outras palavras, ele quer evitar cistoscopias desnecessárias. Como já disse, o desempenho no diagnóstico primário, né, em geral, faltaram dados nos estudos, e alguns estudos relataram mal as características clínicas, patológicas, então, enfim, foi uma parte que não teve êxito aí. Né? Agora, indo para a discussão, os resultados demonstram que os biomarcadores apresentam boa performance para a detecção de recorrência durante o follow-up de câncer de bexiga. Então, essa que o especial do estudo é isso, um bom resultado na detecção da recorrência. Apesar do teste, né, do Uromonitor, se vocês repararam, o Uromonitor ele é bom em tudo, né? Ele é muito bom. Só que se você for ver o número de pacientes dele, é aqui, ó, 16, 43, enquanto que esse aqui, a ADX, é 300, 900. Assim, ele é um N muito baixo, né? Apesar dele ter os melhores valores diagnósticos dentre os testes, isso deve ser interpretado com cautela devido a um baixo número de estudos incluídos.
Esse biomarcador aqui, NMP22, é um que já é aprovado pelo FDA, né? Mas, inclusive, ele relata até outros 2 aprovados pelo FDA, só que eles não são, praticamente não são usados porque eles são, tem baixos valores de sensibilidade, que não torna tolerante o uso deles. A redução da frequência de cistoscopias não só representa uma melhora na qualidade de vida, como também uma diminuição dos custos envolvendo o tratamento do câncer de bexiga. Então, isso é uma coisa questionável, né? Eu já coloco aqui, custo, porque, em primeiro lugar, esses biomarcadores vão sair para nós por quanto? É a primeira coisa, né? Porque todos os insumos e custos e importações estão em dólar, né? Me perdoe se eu estou falando alguma besteira. E não porque o dólar está na moda, né? Mas ele sempre foi mais caro que o nosso. E é outra coisa também, que num ambiente de saúde pública, em que você, né, por exemplo, é o nosso modo lá, né, de fazer nossas cistoscopias lá. Pô, rapidinho a gente faz uma cistoscopia ali, né? Não tem que anestesiar, chamar um anestesista, não sei o quê. Não, é uma coisa que é questionável, infelizmente, no nosso meio, né? Mas é uma coisa que realmente seria muito bom para o paciente, mas não sei se seria muito bom para o bolso. E os novos biomarcadores podem ser eficientes para evitar, isso eu já coloquei, né, até 740 cistoscopias a cada 1.000 e 790 em se tratando de tumores de alto grau, que é um número alto, né? Os novos biomarcadores têm sensibilidade e valor preditivo negativo superiores para a detecção de recorrências em relação à citologia, que é justamente as características de um bom exame de triagem, né? Em sendo negativo, é negativo e alta sensibilidade. Então, é um exame que realmente é nesse sentido que a gente tem que pensar a utilização dele. Uma combinação desses... Aí pensa numa outra combinação, que seria desses testes, de diferentes testes, né? Porque uns têm diferentes testes de biomarcadores, porque um é mais sensível, outro mais específico. Então, você pode combinar entre eles, é uma possibilidade que não foi pensada ainda. E combinação com citologia também, uma coisa a ser pensada, né? Em cenários selecionados, onde o paciente se beneficia de alta sensibilidade, isto é, os novos biomarcadores de alta especificidade, que é o caso da citologia. Mas isso é uma coisa que não foi estudada ainda, né? Mais estudos são necessários. Apesar dos resultados promissores no cenário não músculo-invasivo, ainda faltam mais estudos para o uso desses biomarcadores no diagnóstico inicial. O diagnóstico inicial, realmente, não há muitas evidências. As estimativas diagnósticas e a especificidade do expert em pacientes com hematura foram promissoras, mas precisam ser avaliadas, porque esse eu acabei não comentando, porque esse trabalho, esse expert, esse biomarcador, ele teve um desempenho melhor em situações em que o paciente tinha hematuria. Então, uma coisa, um fato aí que pode ser de grande valia aí para pesquisa e desenvolvimento. Até o momento, as diretrizes não recomendam qualquer uso desses biomarcadores rotineiramente no diagnóstico inicial. Portanto, a citoscopia continua sendo o padrão ouro na investigação de hematúria. A maior limitação do estudo é a heterogeneidade dos pacientes avaliados e taxa de recorrência. Por exemplo, critério de inclusão diferente entre os estudos, dados clínicos diferentes entre os estudos, né? Você vai ver histopatológico também, uso de terapia intravesical, vários estudos usaram BCG, outros não usaram. Então, aquilo que eu já comentei, né, sobre a taxa de recorrência muito diferente entre os pacientes, né? Imagina, você testar um biomarcador num universo em que tem muita recorrência é uma coisa, no universo que tem pouca recorrência é outra. Eles podem ter um comportamento diferente, o mesmo biomarcador, né?
E além da dúvida quanto ao que eu já comentei, né, o cegamento dos urologistas e dos patologistas envolvidos. Na maioria deles, não há esse relato, então fica a dúvida sobre a clareza desse importante fator. Além disso, a maioria dos estudos não relatou o ponto de corte do biomarcador. Outra coisa, um relatou o ponto de corte, quer dizer, se um botou um ponto de corte, o outro botou outro, muda completamente, né? Estou falando assim, o mesmo biomarcador muda também. Os estudos clínicos avaliaram o desempenho diagnóstico, mas não seu impacto oncológico. Parece que é a mesma coisa, mas não é. São algumas críticas, né, algumas coisas para serem colocadas como até pesquisadas no futuro, né? O carcinomicito foi subavaliado em muitos estudos. O protocolo de acompanhamento de cistoscopia também não foi claro, não foi relatado entre os estudos, então isso não pode ser avaliado também. Por fim, a cistoscopia permanece sendo o padrão ouro para a investigação de hematúria. O presente estudo é favorável ao uso dos biomarcadores urinários para o diagnóstico de recorrência durante o follow-up, com potencial de evitar cistoscopias desnecessárias. Porém, não há dados suficientes para o uso desses testes no diagnóstico inicial. Deixo aqui, não tem foto final, eu deixo aqui minha recomendação desse livro, Como Mentir com Estatísticas. Bom livro. Fiz de pau. Valeu. Guilherme, do que se trata esse livro aí? Cara, na verdade, não é nenhuma bicho de cabeça, não, mas é porque eu acho que a gente tem que ter uma visão mais matemática da coisa, às vezes, na vida. Não só na ciência, como para ganhar dinheiro também e para enganar os outros. Tá certo. Enganar os outros não é legal, não, mas de vez em quando a matemática engana a gente. Guilherme, cara, parabéns, você pegou em cima da hora um artigo que é complexo, né? Porque é algo que não está no nosso dia a dia, é algo que ainda não está definido ainda como padrão de utilização nos guidelines. Aqui, como o Paulo mesmo comentou no início, eu desconheço, nunca vi utilização. Então, você pegou isso em cima da hora, é um estudo multicêntrico, de múltiplas análises, então não era um artigo fácil de ser apresentado. Você aceitou em cima da hora e apresentou muito bem. Obrigado aí pela tua apresentação. Esse assunto é interessantíssimo, né? Porque interessantíssimo e pensando do ponto de vista prático, ele cairia como uma luva, né? Hoje uma grande dificuldade, principalmente quando vocês terminarem a residência, né? Hoje tem pouca gente, só os residentes, eu e Paulo. Então, quando vocês acabarem a residência, vocês vão perceber que para fazer uma cistoscopia no nosso setor privado é complexo. Não do ponto de vista, do ponto de vista de logística, né? É uma logística chata. Os pacientes eles precisam ter sedação, né? A cistoscopia, do jeito que nós fazemos lá no Pedernest, é um exame extremamente desconfortável. Acho que se você pega um paciente teu privado e faz uma cistoscopia, tem anestesia, esse paciente nunca mais vai querer olhar na tua cara, que é um exame extremamente desconfortável. A gente tenta minimizar o número de cistoscopias, até com o próprio uso de ultrassonografia em pacientes, com colegas que a gente tem confiança, mesmo sabendo que isso não é a literatura padrão, porque se a gente for seguir as recomendações, são inúmeras cistoscopias que precisam ser feitas, né? A citologia oncótica, que a gente também utiliza no follow-up desses pacientes, ela não é um exame que tem a sensibilidade muito grande, né? Quem é que tem a segurança de pegar uma citologia oncótica negativa e falar que esse paciente de fato não tem uma recorrência? Então, não é algo que eu pelo menos, eu não tenho coragem de falar para o meu paciente, não, com a tua citologia oncótica negativa, a gente fica seguro de que você não tem uma recorrência, e não é verdade, né? E quando vem positivo, existe sim uma grande chance de ser
uma recorrência, mas principalmente nos tumores de alto grau. E quando a gente faz uma avaliação, e a maioria dos nossos pacientes, ainda bem, são tumores de baixo grau, então acaba não tendo. Eu solicito, faz parte até das diretrizes de solicitar, mas a gente não tem aquela segurança muito grande, é mais para nos orientar quando vem positivo. Quando vem positivo, a gente fala, opa, a gente deve ter alguma coisa, muito provavelmente tem, mas quando vem negativo, não dá uma segurança para a gente falar que esse paciente não tem a recorrência, e a gente está falando de uma doença que é uma doença extremamente grave, né? Eu arrisco dizer que é o tumor urológico mais complexo que a gente tem, eu digo pelo manejo, né? A gente vê, às vezes, é uma doença que sempre vai recidivar, na grande maioria das vezes. A gente faz a terapia intravesical, e existem pacientes que a terapia intravesical não tem uma resposta satisfatória, então é uma doença que a gente precisa ter esse paciente na mão, até porque a partir do momento que essa doença torna-se músculo invasiva, muda muito, principalmente, além do ponto de vista oncológico, muda muito as morbidades desse paciente, né? A qualidade de vida desse paciente. Mesmo que hoje, com as novas tecnologias, a gente pegando um doente rígido, uma doença numa fase 1T2 inicial, 1N0, né, que faça uma neobexiga ortotópica por via robótica, tem a morbidade, o paciente, na maioria das vezes, ele vai necessitar de cateterismo intermitente. Então, é uma patologia que nós temos que ficar muito de olho e tentar evitar o maior dano para o nosso paciente. E, obviamente, sempre o intuito principal é evitar a evolução da doença, né? Se a gente tiver que fazer esterectomia, a gente vai fazer, obviamente, porque é uma doença que também, se a gente perder o tempo, a doença ela metastatiza e o paciente acaba vindo ao óbito dela. Então, o estudo em cima dos tumores de bexiga, e principalmente nessa questão da recorrência, é muito importante. Eu confesso que eu não li o trabalho, mas prestei muita atenção na tua apresentação e alguns pontos que eu achei importantes, né? Tem análise ali dentro desses marcadores, tem análise de marcadores de RNA e de DNA e de RNA mensageiro. Pela aquela tua listagem, né, a figura do próprio trabalho, os marcadores que estão com a avaliação do DNA são os que mostraram o melhor resultado. Principalmente no ponto de vista de evitar novas cistoscopias, que era o Uro Monitor e o outro do lado dele, não recordo o nome agora, depois você coloca novamente só para a gente ver. Mas o que eu acho muito importante, o Guilherme, eu acho que todos aqui devem concordar comigo, é o valor preditivo negativo, né? Eu acho que o valor preditivo negativo é o mais importante nessa avaliação, porque a gente não quer deixar passar uma doença para trás, né? E no Uro Monitor, acho que teve um valor preditivo positivo, acho que de 99%, né? E se isso, de fato, se confirmar com novos trabalhos, com o aumento do N, como você mesmo citou, um N muito pequeno, seria algo interessante. Acho que um valor preditivo negativo de... Meu cachorro resolveu latir. De 99% seria algo muito interessante, né? E uma outra coisa que ainda não tem dados, né, é saber o impacto oncológico desses marcadores nos pacientes, né? Porque a gente está tratando com câncer. Toda a gente fala com câncer, a gente fala de impacto oncológico e de sobrevida desses pacientes. Então, a ideia eu acho muito boa, muito interessante. De fato, alguns dos marcadores mostrados ali, eu achei um valor preditivo negativo muito baixo e vamos você deixar passar 20%, é um valor muito alto para você poder até condenar um paciente desse, né? Mas, principalmente, as avaliações dos marcadores relacionados ao DNA, se os trabalhos daqui para frente, né, em cima disso, confirmarem isso, vai ser muito, muito importante. Espero que isso seja a realidade.
e que trabalhos mais para frente também nos mostrem o impacto oncológico que isso pode gerar no paciente. Acho que é isso que eu queria falar. Passar para o Paulo aí para fazer os comentários dele também. E, Paulo, espero que você esteja bem, cara. Eu achei tua voz hoje bem melhor do que eu falei contigo aí ontem. Acho que você está se recuperando bem aí. Graças a Deus. Obrigado, Fernando. Eu achei esse artigo, essa meta-análise, bastante interessante, assim, até me surpreendeu. O Litig mostrou esse livro aí para a gente como enganar usando estatística, né? E uma outra coisa que eu queria dizer também é que, assim, para a gente não se deixar enganar por coisas que a gente não consegue fazer. Então, o Fernando, por exemplo, falou sobre a dificuldade de fazer cistoscopia no ambiente de saúde suplementar e também no SUS, né? A gente sabe das dificuldades, mas não é porque a gente tem dificuldade de fazer que a gente deve se afastar do que é o correto, né? Ou pelo menos o melhor, o que é o padrão ouro, né? Então, às vezes a gente quer confortar a nossa cabeça, fazer malabarismos mentais aí achando que está fazendo bem, principalmente no ambiente de consultório, né? E não fazer cistoscopia nos pacientes que, de fato, precisam fazer cistoscopia, né? O fato de ter biomarcadores para exames não invasivos como esse, né, um exame de urina, é muito interessante. Isso aí é uma realidade. A gente já tem isso em diversas situações na medicina. Eu posso citar, por exemplo, quem já teve filho ou vai ter. Você, por exemplo, você tem alterações cromossômicas, né? Que o diagnóstico padrão ouro é a amniocentese, né? Em tese, você tem uma translucência nucal, que seria um exame de rastreamento, ultrassom, né? E se tiver alterada, isso no SUS, né? Se for alto risco, faz amniocentese. Então, você imagina, né, o risco, né, associado ao padrão ouro. Mas hoje, em clínicas privadas, você paga um valor que não é muito elevado, você faz um exame chamado NIPT, que é basicamente um exame de sangue que tem um alto valor preditivo negativo, né? Então, a gestante vai lá, faz o exame de sangue e faz num período específico lá da gestação, e se vier negativo, é um valor preditivo negativo alto, mais ou menos o que foi apresentado hoje, não sei se tão alto quanto nesse caso, e aí você fica tranquilo, né? Pô, isso tem um valor absurdo, né? Isso tem um valor muito grande, porque ele se aproxima de um valor preditivo negativo de uma amniocentese, que é o padrão ouro, né? Uma simples coleta de exame de sangue. Então, eu acho que tem validade, sim, eu acho que vai ter o seu espaço. Quando tem muitas coisas para atingir um objetivo, provavelmente é porque nem tudo consegue resolver bem, né? Ou é muito fácil tratar aquilo e tem ótimos resultados. E parece que estão buscando aí os melhores resultados ainda, então tem várias plataformas aí que se apresentou. Não vou entrar em detalhes de cada uma, até porque eu não conheço todas elas a fundo, né? Mas eu acredito que tem um espaço, sim, especialmente nos pacientes, aquele paciente que a gente encontra no ambulatório, consultório, de baixo risco, que provavelmente a gente faz a cistoscopia, mas acha que é over, né? Nesses pacientes, também o rendimento é menor, né? Os pacientes acho que o Litig pode até confirmar essa informação, os pacientes de alto risco têm um rendimento melhor esses testes, né? Mas, eventualmente, em pacientes de baixo risco, é interessante, né? Você poupar a cistoscopia não é fácil fazer, mas nesses pacientes, principalmente, que têm uma baixa chance de recorrer, né? E também como exame de triagem, né, de recorrência, né? Então, você usa mais uma ferramenta de tentar evitar. E você não abandona a citologia entra como um valor preditivo positivo, né? Só que a gente sabe da dificuldade da citologia, isso é uma realidade, assim, muito difícil. Então, é uma nova ferramenta que a gente deve usar. Mas nunca se esquecer, né, às vezes, voltando ao que eu falei lá no início dos meus comentários, né, não é porque você não consegue fazer que aquilo deve ser abolido, né? Às vezes a gente se afasta um pouco das boas práticas, né? Então, você vê, às vezes, discussão de câncer de próstata, sem nenhuma descrição do toque retal, né? O
câncer de bexiga é cistoscopia, ponto. É medicina básica isso aí, né? Especialmente os pacientes de alto risco, né? Que tem alta chance de recorrência. E como você falou também, ele tem um baixo rendimento para carcinoma in situ. Carcinoma in situ você tem que biopsiar, né? Você vai ter que biopsiar a lesão, que esse exame não é possível. Mas é interessante, eu acho que vai vir como uma ferramenta interessante para evitar essas cistoscopias desnecessárias que a gente acaba fazendo na maior parte dos pacientes, né? Quer comentar, Guilherme, alguma coisa? Alguém? Fernando? Não, acho que o assunto era esse. Provavelmente nos próximos anos a gente deve ler algumas coisas, algumas novidades sobre isso. Certamente a gente vai tentar ficar atento aí para trazer aqui para a nossa reunião, né? Hoje, como o Paulo falou no início, foi a última nossa reunião online, mas não é nenhuma despedida. Tá todo mundo cansado esse final de ano, aí tá tendo uma semana da saúde, tudo uma correria muito grande. Hoje o quórum não foi muito alto. Até a nossa divulgação, né, Paulo? A gente acabou não... Teve a mudança das datas aí, acabou não sendo muito divulgado. Guilherme, você que apresentou, você quer fazer algum comentário específico sobre o trabalho? Eu só ia comentar que talvez não seja uma coisa para aplicação em massa, mas assim, em casos específicos, né? Sabe, às vezes tem uma vovozinha que não tem como fazer, aí você faz o negócio. Assim, em casos selecionados, eu acho que vai ganhar. Ou então, vamos imaginar que um dia isso se torne barato. Aí pronto, aí você faz em massa, aí realmente fica barato mesmo. Então, assim, eu acho que vai encontrar o seu lugar, entendeu? Claro, no início a ciência é cara, depois ela barateia. É isso. Boa, boa. Foi o que aconteceu em tudo na medicina, né? Muita coisa, quando surgiu, a gente falava, isso não vai acontecer porque é muito caro, e tudo muda, né? Foram várias questões, né? O robô é apenas um dos exemplos disso, né? A laparoscopia, no início, não é da nossa época, ela começou antes, mas também ninguém acreditava que aquilo fosse funcionar. E cada dia está acontecendo mais rápido, né? A gente costuma falar que, se você olhar 5 anos atrás, uma discussão sobre câncer de próstata ou até mesmo câncer de bexiga vai ser completamente diferente do que a gente discute hoje. E o avanço da tecnologia, com a velocidade que vem acontecendo, nos proporciona isso. E a diminuição do custo, ela vem naturalmente, né? Porque depois que você bota na ponta do lápis, talvez esse aumento desse custo agora seja uma diminuição num custo global mais à frente. Paulo, quer falar alguma coisa? Como eu falei, eu não estou a fim não quero que seja uma despedida, até porque semana que vem nós nos veremos de novo. Fala do jantar. Tem uma convidada. Então, semana que vem, gente, a gente tem um jantar, não vai ser na terça, vai ser na quinta-feira, 8 horas. Vai ser no Rio Bravo. Eu mandei lá o folder, vamos mandar novamente, mas só para quem está aqui, passar para todos. Vem uma palestrante de Minas, entendeu? Isso, a doutora Carla Freitas. E é um evento que foi voltado para nós, assim, entendeu? Então é importante a presença de todos, porque não é um evento aberto para todos, né? Não, mas é dia 25 ou dia 2? Dia 2. Ah, eu ia fazer uma reunião dia 25, eu cancelei a minha recuperação aí. Mas essa é um evento da Zodiac, que vem uma palestrante de Minas, né? Ela vem para a nossa reunião, entendeu? Ela vem para isso, então é importante a presença de todo mundo. E vai ser no Rio Brasa da Lagoa. Vai ser um bate-papo, né? Vai ser um bate-papo e também como uma confraternização de final de ano aí, que foi um ano bem pesado, e acho que todo mundo merece a confraternização de final de ano. Espero que todo mundo consiga ir. O ambulatório continua. Dia 2 é quinta que vem, tá? Isso, quinta que vem. Exatamente isso, João. Quinta-feira que vem, dia 2, às 20 horas, no Rio Brasa. Tá? O ambulatório continua, o trabalho continua. Não sei nem quando é que o ambulatório vai
vai fechar. Tá sabendo, Paulo? Não. Também não sei. Tá cada dia mais cheio. Esse final de ano é sempre assim. E essa semana ainda está tendo a questão da Semana da Saúde lá no Largo da Carioca. Mas é isso aí, a gente vai tocando. Quero fazer um comentário aqui. Eu nunca dei alta para um paciente naquele ambulatório. Já sim. Eu não sei o que acontece, entendeu? Era só isso, valeu. Tem os curados. Já sim, pô, já sim. Como tu já, eu já vi tu dando alta lá, já. A gente tem que dar 15% de alta agora. Ah, é? É sério. É sério. Boa, mas é mesmo. Por dia, é sério. Ô, João, você vai ficar encarregado de comprar um sininho. Que aí, quando ele tiver alta, ele toca o sininho. Boa. Boa. A gente bota um sininho e bota uma caixinha. É. Caixinha também. E quando completar o 15%, solta fogos, entendeu? Boa. Mas fecha a porta. Fecha a porta. Então é isso, gente. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, pessoal.